Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos fazer mais um projeto juntas? Olha que legal. Essa blusa é bem bacana, feminina, delicada. A gente olhando assim todas as partes do molde, parece complicado, mas ele é bem simples. O molde já está todo montadinho, já encaixei todas as folhas. Estou reforçando aí o encaixe antes de cortar com durex, né? Vamos cortar tudinho. E bora fazer mais esse projeto bem bacana. Na hora de cortar o molde, vale a pena pensar em algumas coisas bem importantes. Como posicionar um molde no tecido quando você escolhe um tecido que tem um desenho. Se você quiser encaixar o desenho, por exemplo, nesse desenho aí que são listras, encaixar as listras, posiciona o molde bem certinho, né? Observar nas partes do molde a quantidade de vezes que está escrito para cortar. Aonde posicionar o molde na dobra do tecido, isso tudo faz toda a diferença, né? E observando, conforme você vai cortando, esticando o tecido, deixando a margem de costura, isso tudo vai fazer diferença na hora de costurar. Lembrando que uma peça bem cortada é uma peça que vai ser facilmente costurada. Se você comprou pouco tecido, acha que a quantidade pode estar muito certinha, ou mesmo não dar a quantidade de tecido, abre todo o tecido, dispõe todas as partes do molde para ter certeza, né? Olha, nessa parte aí eu deixei uma parte reta para cortar justamente o viés, para cortar esses detalhes aí da manga, né? Esse babadinho que a gente vai colocar na manga. Então isso tudo ajuda, um planejamento de corte, como a gente chama, né? Agora com tudo cortado, bora costurar? Essa peça é fácil, não é uma peça difícil não, vem comigo. Nesse modelo, a primeira parte que a gente vai costurar é unir frente e costas pelos ombros, como eu estou mostrando aí na imagem. E uma vez feita essa costura, a gente vai costurar as laterais, lembrando que a gente tem que deixar um espacinho para encaixar o detalhe da cava, né? Aquele babadinho, então não fecha até o final. Conforme você vai costurando, já vai passando um zigue-zague e um overlock nas laterais para a costura ficar certinha. A próxima parte que a gente vai costurar é o detalhe da cava, esse babadinho. Eu vou mostrar aí pra vocês. Vai encaixar aqui certinho, né? E vamos preparar. Antes de costurar, a gente vai fazer a barra no babadinho, na lateral externa, né? A que fica pra fora da peça. Se você não for fazer esse acabamento com aparelho, você pode marcar essa costura no ferro. Marque ela certinho, passa o ferro já da maneira que você vai dobrar, costurando. Isso vai facilitar bastante na hora de costurar. Você pode ir tirando tudo certinho, na mesma espessura, na mesma largura, né? Olha como vai ficando bacana. Na hora de pregar vai ficar mais fácil também. Outro ponto importante para você ter atenção na hora de pregar é marcar o meio desse babadinho, dessa parte, e colocar exatamente no meio do ombro, né? Costurar de um lado, costurar do outro. A gente vai fazendo isso nas duas partes, conforme eu estou mostrando aí no vídeo para vocês, né? Sem acelerar demais a máquina, indo com cuidado, né? Para ficar uma peça bonita, bem acabada. E depois, da mesma forma, também passar já o overlock nesse acabamento ou o zigue-zague. Ó, vamos acompanhar tudo de novo outra vez, ó. Marquei o meio, aí vou costurar do meio para baixo, né? Passando a costura com cuidado, aí vou costurar a outra parte e depois fazer todo o acabamento de uma vez só, né? Passando o zigue-zague ou overlock. Lembra que eu falei que era para deixar uma parte aberta no comecinho ali da cava, na hora de fechar a lateral, para poder encaixar o babado e fazer o acabamento? É isso que eu tô mostrando agora para vocês. Eu sobrou um pouquinho da costura, tô cortando e tô fechando toda a lateral, já com o zigue-zague, já com o overlock, tudo bonitinho. Qual que é a próxima etapa agora? Agora a gente vai pregar o babado da barra, né, o acabamento que a gente vai colocar. Ele tem duas partes, a parte de trás que é inteiriça, a da frente que acompanha a abertura. Bora fazer? Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou marcando com ferro, tudo bonitinho. Eu não tô usando aparelho. Tomando cuidado, né, com o ferro aí para não se queimar. Já dobra as duas vezes. Faço isso em todas as partes. A costura fica muito mais fácil. Minha avó tinha razão.
Antes de pregar na peça, eu vou fazer a barra, passar na máquina a barra separada. Assim, quando eu pregar no corpo, né, da peça, a barra já está feita. Tomando cuidado de dar aquela medida certinha, de encaixar as laterais para ver se a costura do babado da barra está encaixando com a costura lateral, né? Para ficar bem bonita a peça, tá bem certinho. Esse ajuste é importante para a peça ficar certa, é bacana, principalmente porque cada uma de nós usa, né, uma margem de costura às vezes diferente, 1 centímetro, meio centímetro. Então, tirando esses excessos, deixa uma peça mais caprichada. Depois que você pregar o babado inteiro na barra, fizer os ajustes no acabamento na frente, né, da peça, a gente vai fazer o zigue-zague no contorno inteiro da barra. Se você estiver usando um tecido mais fluido, você pode cortar esse babado no viés também. Aí ele vai ficar mais embabadado, né, com uma caída mais armadinha, formando mesmo um godê. Eu não fiz isso porque é uma tricoline que eu estou utilizando. Agora vamos dar uma olhada geral na nossa peça. O que está faltando agora? Agora a gente vai colocar o acabamento do decote e da frente inteira, né? Ali, de ponta a ponta. Então, a gente vai usar em uma tira só de tecido, costurar tudo. Vou preparar de novo. Essa daqui com bastante atenção, já com a dobra prontinha. Lembrando que você pode usar um aparelho também, ver o aparelho que se adapta aí à sua máquina, na largura que você quer. Às vezes os mecânicos, né, de máquina fazem esses aparelhos já certinho, já ajudam a instalar. Mas você pode também marcar assim com ferro e ir costurando. Se você não tiver muita experiência, você pode alfinetar isso na peça toda. Se você já costurar há algum tempo, você não vai precisar fazer isso e já sabe disso, né? Com o viés bem preparadinho, não tem dificuldade nenhuma em ir costurando, encaixando na peça. Esse viés também você pode, dependendo do tecido que você utilizar, você pode cortar também em viés, né? Eu tô chamando de viés e falando cortar em viés, né? Mas cortar enviesado para se ajustar melhor na costura. Na tricoline não há necessidade. Em outros tecidos, talvez. O arremate final do viés é bem importante também, caprichar, fazer bonitinho para ficar uma peça delicada. Vai fazendo com calma, se for o caso você pode alinhavar. Olha a nossa peça ficando pronta, que linda. Agora a gente vai costurar o passante. Falta colocar o passante e fazer o roletê. E depois pregar os botões. Mas vamos para essa etapa? Aqui também, você vai preparar no ferro e vai pregar na peça, né? Eu estou utilizando como guia a própria costura do babado, né? Então eu estou utilizando para ir costurando bem retinho, bem certinho, para ficar uma peça bacana. Eu não tive a preocupação, apesar do tecido ser estampado, eu não tive a preocupação de encaixar essas listras. Para quem já tem alguma habilidade na costura, esse modelo é bem simples. Para quem não tem tanta habilidade, vai ter que fazer com mais calma. Mas é um projeto fácil e o resultado, tenho certeza que vocês vão adorar. Ficou uma blusa bem charmosa. E esse é um adereço para colocar, que não é bom você ter muita pressa. Vai colocando com calma, né, para ir ficando certinho, e ajusta aí o encaixe certinho dele também no final da peça, para que ele encaixe certinho e fique bonito, né? Dos dois lados, que fique igualzinho, certinho. Lembrando que você pode fazer um reforço aí na costura, porque essa é uma área que vai ter um pouco de atrito, né? Então é bom deixar reforçado, de repente com um travete ou com algum ponto de reforço que a sua máquina tenha. Agora vamos fazer o cordonê. Eu tô pegando meu barbante, vou passar ele por dentro da faixa, assim fica bem mais fácil puxar depois, né? Já fez um cordonê assim? Depois me conta. Lembrando que depois, quando você for começar a puxar o barbante, puxar com calma, que tudo que você não quer é que esse barbante arrebente. Se ele arrebentar, você vai ter que fazer tudo de novo, né? Eu já tô aqui passando meu cordonê na peça e louca para mostrar para vocês como ficou bonita essa peça. Vem comigo, vamos lá ver.
Agora sim esse projeto já está acabando. Vamos dar uma olhada? O que falta agora? Vamos marcar as casinhas para poder pregar o botão e fazer a casa. Eu usei um botão bem pequenininho, eu sugiro que você coloque um botão delicado também. Marca aí um espaçamento que você achar o ideal para 3 ou para 4, né? 4 ou 5 botões, 3 vai ficar pouco. Eu coloquei 4 botões nessa peça, acho que ficou bem bacana. Pessoal, a gente finalizou mais um projeto por aqui, espero que você tenha gostado. Acesse o nosso site e baixe mais projetos como esse para a gente fazer juntos.